Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindo ao quinto episódio da quarta série do podcast Ler um Café, Beber um Livro, dedicado à obra descomunal de Rabelais, Gargantua e Pantagruel, com a hercúlea e magnífica tradução de Manuel de Freitas, uma edição imprimatur que contém as ilustrações de Gustave Doré, cujo Instagram da época continua atual. Os dois volumes incluem 5 livros, em que as aventuras e desventuras de Gargantua e Pantagruel são servidos à mesa num banquete conceptual, alegórico, surrealista, escatológico, com pitadas de sapiência e eloquência, mas também cheio de excessos, vísceras e fluidos. Uma bulimia sem filtros para os sentidos, em que leitores ou bebedores menos preparados podem sucumbir à roda do vício. Para se ler esta miscelânea de narrativas, talvez o leitor menos preparado deva começar por uns aperitivos ou saladas verdes, que as viagens de Gulliver ou o Dom Quixote de La Mancha oferecem. Há que preparar estômagos e mentes para embarcar nas leituras rabelianas, onde justamente o rabo também tem o seu lugar de destaque, ora pelas sonoras sinfonias que uma refeição farta proporciona aos comensais no seu epílogo, ora pela frontalidade erótica que o mesmo oferece aos anais do desejo, ou ainda pela descrição explícita da vida privada, cheia de incongruências e pequenas loucuras, que o homem público disfarça com a verborreia e outras vezes com a diarreia, seja da pequena política ou da seriedade plástica dos homens de bem. A hipérbole, a ironia, até uma outra elipse, dada como um peido involuntário, cabem nos recursos estilísticos de Rabelais, provocando no leitor ora a gargalhada, ora a repulsa. Como pano de fundo, a crítica às instituições civis e religiosas, não poupando ninguém às setas do voraz apetite dos gigantes. Uma obra que o wokeismo cancelaria, mas que permanece viva e se recomenda, sobretudo quando o homem deixou-se colonizar pelas redes sociais e pelo digital, e onde os egos se enchem a bolhar numa barragem de merda sobre um radioso sol azul. Gargantua e Pantagruel eram gigantes, que revelam quão pequeno o homem era e ainda é, só que agora maquilhado de silicone e botox digital. Termino com algumas passagens que, enquanto leitor, retive e partilho com a larga minoria que acompanha este podcast. Começamos então pelo volume 2, na página 172, em que Rabelais escreve o seguinte: a serpente que tentou Eva era linguicista, muito embora esteja escrito que era mais subtil e cautelosa do que todos os outros animais. Assim são as linguiças. Ainda hoje se defende em certas academias que esse tentador era a linguiça chamada Itifalo, no qual foi outrora transformado o bom Monsenhor Priapo, grande tentador das mulheres, nos paraísos em grego, que significam jardins em francês. Depois temos na página 64 do volume 1 a seguinte passagem: o bom Grande Gousier, bebendo e divertindo-se com os outros, ouviu o grito horrível que o seu filho dera ao entrar na luz deste mundo, quando bramou pedindo: beber, beber, beber! O que lhes fez dizer: que grande a tens! A garganta, entenda-se. Os assistentes, ao ouvirem isto, disseram que ele, na verdade, devia ter por esse motivo o nome de Gargantua, pois tinha sido essa a primeira palavra do pai a quando do seu nascimento, imitando-se assim o exemplo dos antigos hebreus. Depois temos mais para a frente, na página 652, ainda do primeiro volume, a seguinte passagem: de tudo aquilo que somos e que possuímos consiste em 3 coisas: a alma, o corpo, os bens.
À conservação de cada uma das três estão hoje respectivamente destinadas três espécies de pessoas: os teólogos da alma, os médicos do corpo, os jurisconsultos dos bens. E mais à frente diz o autor francês: nós deixamos já as nossas almas à guarda dos teólogos, que são na sua maior parte heréticos, os nossos corpos à guarda dos médicos, que detestam toda a medicina e nunca tomam medicamentos, e os nossos bens à guarda dos advogados, que nunca estão de acordo num processo. Depois, passando para a página 362 do volume 1, em que Rabelais antecipa, se calhar, antes a inteligência artificial. Pantagruel, que se lembrava bem da carta e dos conselhos do pai, quis um dia pôr à prova o seu saber. Assim, afixou, por todas as ruas da cidade, teses em número de 9.764, visando todos os saberes, centrando-se nas mais fortes dúvidas que pudessem existir em todas as ciências. Começou pela Rua de Foiré, onde se insurgiu contra todos os reitores, mestres em artes e oradores, fazendo-os a todos cair de cu. Na Sorbonne insurgiu-se contra todos os teólogos durante 4 semanas, desde as 4 horas da manhã até às 6 da tarde, exceto, claro, 2 horas de intervalo, para comer, claro, e descansar um pouco. E a isso assistiram a maior parte dos senhores do tribunal, mestres de requerimentos, agentes de contas, secretários, advogados e outros, juntamente com os vereadores da dita cidade e os médicos e os especialistas em direito canónico. E notai bem que a maior parte destes segurara bem o freio nos dentes, mas, apesar das suas conclusões e falácias, ele deixou-os a todos confusos e demonstrou-lhes verdadeiramente que não passavam de mandriões engalanados. Magnífica esta passagem. Mas para terminar, vou então falar-vos de livros e como Pantagruel foi a Paris e dos belos livros da Biblioteca de Saint-Victor, na página 342 e seguintes. E achava a Biblioteca de Saint-Victor verdadeiramente magnífica, sobretudo por causa de alguns livros que ali descobriu, dos quais segue o repertório. E primo, a Carroça da Salvação, a Pantufa dos Decretos, a Roma dos Vícios, a arte de nos peidarmos educadamente em sociedade, o cozinho da disciplina, a feijoada dos padrecos, como pentear e mascarar as mulas dos cardeais, a ratoeira dos teólogos e, finalmente, entre outros, a caverna dos glutões. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.